Realmente esse tema que dominou todas as atenções em torno do Brasil ontem, né? E agora essa nota, como você disse, eu vou ler essa nota para, claro, a compreensão de toda a nossa audiência e também a análise dos nossos comentaristas. A nota começa assim: as instituições e ao povo brasileiro, acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais do país, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro, a Força Aérea Brasileira reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia, com a harmonia política e social do Brasil, ratificado pelos valores e também pelas tradições das Forças Armadas, sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos de nossa história. A Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente no que tange à livre manifestação do pensamento, a liberdade de reunião pacificamente e a liberdade de locomoção no território nacional. Nesse aspecto, ao regulamentar disposições no texto constitucional por meio da Lei 14.197, de 1º de setembro de 2021, o Parlamento foi bastante claro ao estabelecer que, abre aspas, não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem também, evidentemente, não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais, portanto, fecha as aspas. Assim, são consideráveis tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos, são condenáveis quanto eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública, bem como quaisquer ações de indivíduo ou de entidades públicas ou privadas que alimentem a desarmonia na sociedade. A solução a possíveis controvérsias no meio da sociedade deve valer-se dos instrumentos legais do Estado Democrático de Direito como forma essencial para o restabelecimento e a manutenção da paz social. Cabe às autoridades da República, instituídas pelo povo, o exercício do poder que dele emana a imediata atenção a todas as demandas legais e legítimas da população, bem como a estrita observância das atribuições e também dos limites, portanto, constitucionais. Essa nota segue, portanto, Tiago, e é assinada justamente pelo comando aí. Nós vamos finalizar essa nota agora. Portanto, a construção da verdadeira democracia pressupõe o culto, a tolerância, a ordem e a paz social. As Forças Armadas permanecem vigilantes, atentas e focadas em seu papel constitucional na garantia de nossa soberania, da ordem e do progresso, sempre em defesa do nosso povo. Então assinam essa nota o comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, o comandante do Exército, o general Márcio Antônio Freire Gomes, e também o tenente brigadeiro do ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica. Então a nota que foi divulgada hoje em Brasília pelo comando das Forças Armadas, Thiago. Nota, e que análise faz sobre esse conteúdo dessa nota divulgada agora há pouco pelas Forças Armadas? É uma nota sensacional, certamente vai ser recebida com alívio pela grande maioria do povo brasileiro, e é um recado claro. A Constituição Federal estabelece os deveres e direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente em relação à livre manifestação do pensamento e à liberdade de reunião. Tá tudo aí. A nota também diz, né, que segundo a Lei 14.197 de 2021, o Parlamento brasileiro estabeleceu: não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais. Tradução: qualquer brasileiro pode criticar qualquer autoridade e isso não é crime. E nem a atividade jornalística. Olha que alívio para nós que ficamos todos os dias aqui escolhendo as palavras. Ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Quem está dizendo isso são os chefes das 3 Forças Armadas. Agora, para mim, o trecho mais importante, esse trecho não poderia ser mais claro. Assim, são condenáveis
tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos em manifestações. Todo mundo se lembra que por volta do dia 20 de outubro, 10 dias antes do segundo turno das eleições, Alexandre de Moraes reuniu os ministros do TSE, 3 deles são do Supremo Tribunal Federal, tem também os integrantes do STJ e os juristas. E o TSE se autoconcedeu superpoderes. A partir daquele dia, o TSE poderia remover conteúdos das plataformas, das redes sociais, de ofício, numa canetada. Mandou o Ministério Público ficar em casa. Não precisava mais ser provocado por nenhuma parte. Ou seja, poderes imperiais. E aí, num voto absolutamente envergonhado, a ministra Carmen Lúcia, aquela do passado, que dizia que o cala-boca já morreu, falou assim, olha, o que nós estamos aprovando aqui é censura, não tem outro nome. Mas tudo bem, vamos deixar passar. É pela democracia, é só até o final das eleições. Mas se passar do dia 31, não, aí a gente tem que sentar e rever. Sabe o que aconteceu? Primeiro, ministra Carmen Lúcia, é censura, não tem outro nome e não tinha justificativa lá atrás, como não terá nunca. Nós tínhamos nos livrado da censura no Brasil há muito tempo, desde o final do regime militar, lá nos anos 1980. E agora a gente está de volta num tempo muito sombrio de censura, de cerceamento de liberdades, liberdade de expressão, de opinião, direito de reunião. Tudo isso ainda está escrito na nossa Constituição de 1988. Ainda, embora ela esteja sendo rasgada dia após dia, justamente por quem deveria ser o guardião dela. Os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Pois bem, naquele voto envergonhado, ela disse, do dia 31 não pode passar. E passou. E é isso que nós estamos vendo. Temos hoje no Brasil 10 parlamentares, entre parlamentares reeleitos e eleitos pela primeira vez, com suas contas retidas, bloqueadas no Twitter, canais no YouTube, como o do influenciador Monark, jornalistas, como nosso amigo Adriles Jorge, Paulo Figueiredo, o Telegram do Paulo Figueiredo, vários casos, cantores, personalidades. E muita gente não sabe sequer por que foi censurado. Porque os inquéritos correm sob sigilo e basta uma canetada única do senhor Alexandre de Moraes para que simplesmente a Polícia Federal possa bater à sua porta. Não sei se a gente ainda pode chamar isso de democracia, mas vamos tentar. Começo então com você, Ana Paula. Aqui nos Estados Unidos, o New York Times e o Wall Street Journal, 2 veículos da grande imprensa americana, escreveram artigos exatamente sobre o abuso de autoridade do Alexandre de Moraes. Recentemente, o New York Times escreveu um outro artigo em relação à centralização de poderes em um homem só, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, decidindo o que é mentira, o que não é. E muita gente hoje que acompanha a política no Brasil, que me pergunta diariamente, eu tenho amigos americanos que acompanham a política do Brasil, o meu marido, por exemplo, de manhã, quando nós acordamos, ele já sabe que eu já entrei ali nas redes sociais, no Twitter, ele já viu o que está acontecendo, agora nós estamos 5 horas atrás do Brasil. Antes do bom dia é e aí? O que está acontecendo no Brasil hoje? E quando eu conto, é difícil até dos americanos acreditarem. Eu coloco na conta desse monstrengo também, não apenas a esquerda brasileira, que que gosta da liberdade apenas para o lado deles, né? Liberdade de poder falar e defender as pessoas, as minorias, as mulheres, negros, homossexuais, etc., desde que você faça parte do espectro político ideológico deles. Mas também alguns conservadores e liberais que hoje eu falo que são de Araque, viu, Silvio? Porque muitos que dão curso sobre conservadorismo, liberalismo econômico, liberdade, isso e aquilo, eles viram Alan dos Santos ser perseguido, teve que sair do país, não falaram nada, porque é só um blogueiro bolsonarista. Depois eles viram o deputado Daniel Silveira sendo preso numa prisão de ofício, ilegal, imoral, inconstitucional,
Ah, mas é um deputado bolsonarista, então deixa pra lá, eu não vou. Uai, seu app de vídeos curtos.